O ar dentro do Sandtrap era um coquetel espesso de cerveja choca-suor e desinfetante barato, que não conseguia mascarar o cheiro de desespero impregnado nos estofados de vinil rachados. Era o único estabelecimento civil, num raio de 10 quilômetros do perímetro da base avançada de Aldafer. Um purgatório de poeira e aço, onde soldados fuzileiros navais e aviadores iam para esquecer a monotonia de sua missão. Ana Sharma estava sentada na extremidade do bar, com um copo de água morna à sua frente, a condensação traçando um caminho preguiçoso ao longo do vidro. Ela usava calças simples de lona e uma camiseta cinza comum, o cabelo escuro preso num coque severo e funcional. Parecia uma entre os inúmeros contratados civis de logística que mantinham a base funcionando esquecível e inofensiva, um fantasma na máquina. Sua imobilidade era uma anomalia no ambiente barulhento. Ela não lia, não mexia no celular. Apenas observava. Seus olhos escuros absorviam a geometria do lugar, a localização das saídas, a agressividade crescente em uma cabine no canto onde 3 fuzileiros transformavam bravata em esporte competitivo. O líder do trio, um sargento com um pescoço grosso como um poste e um maxilar que parecia esculpido em granito, se separou dos amigos. As mangas do uniforme estavam enroladas firmemente sobre bíceps marcados por tatuagens de presidiário. O nome Miller estava bordado sobre o bolso direito. Ele se movia com o passo oscilante e arrogante de um homem que jamais ouvira um não dito com verdadeira convicção. Ele parou ao lado do banco de Ana, apoiando um cotovelo no balcão e invadindo o espaço dela. Aposto que você deve estar com sede sentada aqui sozinha. Ele arrastou as palavras à voz, um ronco grave. Deixa eu te comprar uma bebida de verdade. Algo que não seja água. Anya virou a cabeça devagar, a expressão plácida. Estou bem, obrigada. A rejeição, por mais educada que fosse, pareceu bater numa parede de incompreensão. Ele sorriu um relâmpago de dentes brancos num rosto queimado de sol. Ah, não seja assim. Estamos todos no mesmo time aqui. O que você faz? A administração, alguma empurradora de papel para um contratante do Dodê. Ele gesticulou vagamente com a garrafa. Seja lá o que for, você parece que precisa de diversão. Só estou esperando o meu transporte, disse ela, a voz firme, sem qualquer irritação. Ela voltou a olhar para sua água. Isso foi um erro. O desinteresse dela era um desafio. Um dos amigos dele, um cabo magro chamado Jones, gritou da cabine. Opa, Bulldog, ela te deu um fora. Uma empurradora de papel recusando um Marine Raider. O sargento Miller enrijeceu. O apelido Bulldog pareceu inflar seu peito. Ele não era um Raider, apenas um soldado comum de uma unidade expedicionária dos Marines. Mas naquele bar, a percepção era realidade. Ele baixou a voz e a pretensão amigável se dissolveu. Olha, estou tentando ser legal. Só peço um pouco de respeito. Aqui fora a gente protege pessoas como você. O mínimo que pode fazer é tomar uma bebida comigo. O olhar de Anya continuou fixo no espelho torto atrás do bar, onde os reflexos distorcidos da sala se moviam. Não quero uma bebida, sargento. Por favor, me deixe em paz. A firmeza no tom dela perfurou a névoa alcoólica dele, mas apenas o suficiente para alimentar sua raiva. O rosto dele escureceu. A máscara amigável desapareceu, substituída por orgulho bruto e animalesco. Você acha que é melhor do que eu? Ele cuspiu a voz agora, um rosnado baixo que silenciou as conversas próximas. Você é só mais uma turista em engrenagem. Nós é que estamos com as botas na lama. Nós é que sangramos. Você senta no seu cubículo com ar-condicionado empurrando papel. Ele apontou um dedo grosso para ela. Você não duraria 5 segundos fora do perímetro sem homens como eu. Ela finalmente encontrou os olhos dele. Não havia medo. Não havia nada. Era como olhar para a lente preta e plana de uma câmera. Aquela calma perturbadora o enfureceu mais do que qualquer resposta possível. Um impulso quente e imprudente o tomou. Seu ego ferido diante dos amigos exigia uma resposta física,
Ele estendeu a mão não para agarrá-la, mas para afirmar domínio. Ele empurrou seu ombro com força. Não foi um empurrão brincalhão. Foi um golpe projetado para desequilibrá-la, para humilhá-la. Mostre um pouco de respeito, ele rosnou. O impacto foi sólido. Ana balançou no banco, um pé deslizando pelo chão imundo para recuperar o equilíbrio. Ela não gritou, não arfou. Absorveu a força, o corpo se movendo de forma a dissipar a energia. Ajustou levemente a camiseta cinza. Olhou para o local onde ele a atingira e depois encarou o rosto furioso dele. Sua expressão permaneceu inalterada, uma placa em branco de uma compostura inquietante. Por um breve segundo, algo antigo e perigoso cintilou nos olhos dela. A avaliação de um predador antes de desaparecer. Ela deslizou do banco, os movimentos fluidos e deliberados. Colocou algumas notas amassadas sobre o balcão para apagar a água, as mãos firmes. Sem dizer mais nada, sem lançar um único olhar para Miller ou para seus amigos atônitos, caminhou em direção à saída. Seus passos eram diretos, constantes. Os frequentadores, agora em silêncio, observaram-na partir. Miller ficou ali, punhos semicerrados, respirando pesadamente. Ele havia vencido. Havia colocado a civil arrogante no lugar dela. Mas o silêncio que ela deixou para trás parecia menos vitória e mais o presságio ensurdecedor de uma tempestade. Um arrepio estranho e inquietante percorreu sua espinha, algo que ele não sabia nomear. Ele a havia agredido, e a reação dela não foi medo nem raiva. Foi nada. E isso foi o mais insultante de tudo. Ele se virou para os amigos forçando uma risada. Viram sua conversa fiada esses contratados, mas sua voz não tinha mais a mesma convicção. Na manhã seguinte, a convocação chegou. Uma ordem formal impecável instruindo o sargento Rex Miller e a senhora Anya Sharma a se apresentarem ao escritório do coronel Madison, comandante da base, às 0900 em ponto. Miller entrou no prédio do comando com a habitual arrogância, o uniforme impecável, a postura um retrato vivo de propriedade militar. Ele a viu parada do lado de fora do escritório do coronel, vestindo as mesmas roupas civis anônimas. Ela parecia pequena e deslocada diante do pano de fundo de mapas táticos e pôsteres motivacionais que proclamavam Semper Fi e Aim High. Ele lhe lançou um sorriso de deboche, um lembrete silencioso de sua suposta superioridade. Ela não reagiu. O coronel Madison era um homem esculpido pela paisagem árida que comandava. Seu rosto era um mapa de rugas queimadas pelo sol, sua voz moldada por décadas gritando sobre motores barulhentos e caos de campo de batalha. Ele estava sentado atrás de uma grande mesa de carvalho, um monumento de autoridade em um mundo de estruturas pré-fabricadas de metal. Fez um gesto para que ambos entrassem, seus olhos pálidos e afiados, alternando entre o fuzileiro corpulento e a mulher civil franzina. Tenho um relatório, começou Madison. O tom curto e sem cordialidade sobre um incidente em um estabelecimento local noite passada. Uma altercação entre um fuzileiro naval dos Estados Unidos e uma contratada civil. Sargento Miller, seu relato primeiro. Miller assumiu imediatamente a posição rígida de descanso de parada. Senhor, ontem à noite minha equipe e eu estávamos em liberdade autorizada. A contratada, ele fez um aceno seco em direção a Anya, estava presente. Ela estava agindo de forma desrespeitosa, senhor, ao uniforme. Eu tentei desescalar, lembrá-la das tradições e cortesia esperadas dentro e ao redor de uma instalação militar. Ela se tornou agressiva. Posso ter feito contato enquanto gesticulava, senhor, mas não houve agressão. Ele entregou as falas com uma sinceridade ensaiada, uma aula magistral de verdade higienizada. Ele era um sargento condecorado dos Marines, ela uma empurradora de papel sem nome. Ele sabia quem o coronel acreditaria. O olhar de Madison se voltou para Ana. Senhorita Sharma, sua versão. Ele estava bêbado, disse Anya, a voz baixa, porém clara. Estava agressivo. Recusei a oferta de bebida. Ele não gostou de ouvir um não. Ele me empurrou. Eu fui embora.
Seu relato era seco, factual, totalmente desprovido de emoção. Nenhum enfeite, nenhum pedido de justiça. Madison entrelaçou os dedos à expressão carregada de profundo cansaço. Ele olhou para Anya com olhos cheios de desdém calculado. Via nela um problema, uma civil despreparada para a cultura dura e bruta de uma base avançada, uma potencial fonte de burocracia e dores de cabeça. Seu arquivo, que ele havia revisado naquela manhã, era insultantemente raso. Anna Sharma, analista de logística contratada nível 3, equivalente a GS-11. O currículo de uma burocrata. Senhorita Sharma, disse o coronel, a voz descendo para um tom paternalista. Isto aqui não é um campus corporativo na Virgínia. Isto é uma base operacional avançada em um ambiente hostil. Os homens aqui estão sob enorme estresse. Eles são guerreiros. Há uma certa cultura. Um certo nível de atrito é esperado. Você precisa entender isso e se adaptar. Francamente, sua presença aqui é um privilégio, não um direito. Mais um incidente, mais um relatório com seu nome chegando à minha mesa e seu contrato será encerrado. Você estará no próximo avião de transporte de volta aos Estados Unidos. Entendeu? Ele não pediu mais detalhes. Não questionou o relato frágil do sargento. O caso estava encerrado. Miller ficou um pouco mais ereto, o canto da boca tremendo em um sorriso vitorioso. Ele havia sido inocentado. Ele era o guerreiro. Ela era o problema. Anya sustentou o olhar do coronel. Seu rosto permaneceu uma máscara de neutralidade educada. Sim, coronel. Eu entendo. Ótimo, grunhiu Madison. Ele voltou-se para Miller. Sargento, você e seus homens estão confinados à base por 72 horas. Considere isso um período de resfriamento. Não quero ver sua cara fora deste perímetro até o fim de semana. Não me faça me arrepender da minha leniência. Dispensado. Miller bateu uma continência impecável. Sim, senhor. Quando passou por Anya, ele lhe lançou um olhar de desprezo absoluto. Para ele, ela era nada. Ele havia provado isso. Anya apenas fez um leve aceno ao coronel, um gesto de concordância, e saiu. Não olhou para trás quando pisou sob o sol ofuscante do deserto. Sua postura não vacilou. Ela havia sido repreendida, descartada e ameaçada pela autoridade máxima da base, enquanto seu agressor recebera apenas um tapa no pulso. Ela arquivou a injustiça, mais um item em um vasto registro interno. Ela tinha uma missão em andamento. A opinião do coronel, a arrogância do sargento, tudo era ruído irrelevante. Eles viam uma analista de logística, uma mulher que não conhecia seu lugar, uma vítima. Eles viam exatamente o que ela queria que vissem. Seu trabalho continuou silencioso e invisível nas sombras digitais e físicas da base, longe das preocupações de homens como Madison e Miller. Eles haviam descartado o fantasma sem imaginar que era ela quem assombrava a casa deles. 3 dias depois, a ilusão de rotina se desfez. O ataque não veio com o assobio familiar de um morteiro, mas com o silêncio arrepiante de uma linha de energia cortada. Às 14h27, toda a base mergulhou na escuridão. O zumbido dos ar-condicionados morreu, as telas dos computadores piscaram e desapareceram. E o drone incessante dos geradores principais cessou, deixando um silêncio perturbador, quebrado apenas pelos alarmes de emergência. Não era uma simples falha de energia. Era cirúrgico. Anya estava na biblioteca da base, um refúgio climatizado de romances esquecidos e manuais técnicos ultrapassados. Ela cruzava manifestos de carga à capa mundana de seu verdadeiro trabalho, rastrear anomalias sutis nas cadeias de suprimentos que poderiam indicar ameaças internas. Quando as luzes apagaram, ela não reagiu. Enquanto outros erguiam a cabeça em confusão, ela já estava em movimento. Inclinou a cabeça, ouvindo não o silêncio, mas o que o silêncio significava. Sem geradores, significava que as linhas primárias e secundárias de combustível tinham sido cortadas, ou que os sistemas de controle tinham sido destruídos. Aquilo não era falha aleatória, era sabotagem. Então veio o segundo som.
Uma série de estampidos abafados vindos da direção do perímetro oeste, uma área conhecida por seus pontos cegos, ocultos por uma pequena depressão. Não era a explosão estridente de um IED. Era o som distinto de rifles de calibre pesado, com supressores disparando em rajadas disciplinadas. As sirenes da base, alimentadas por bateria independente, finalmente gritaram. Um uivo desesperado que fez soldados correrem por abrigo e equipamento. O caos floresceu. Uma explosão massiva sacudiu o portão principal. Um clássico desvio. Colunas de fumaça negra subiram ao céu atraindo os olhos e a resposta imediata da força de reação rápida da base. Veículos blindados avançaram para o portão, seus artilheiros varrendo a área em busca de inimigos que não estavam lá. O coronel Madison estava no centro de operações táticas, o cérebro da base quando a energia caiu. Os sistemas de backup piscaram, mas a principal antena de comunicações via satélite estava morta. Quero um relatório de situação agora. Ele rugiu a voz, cortando o pânico crescente de sua equipe. O que diabos nos atingiu? Relatórios começaram a pingar pelo rádio de curto alcance, formando um quadro de falha catastrófica. Perímetro oeste violado setor Charlie 4. Vários desconhecidos se movendo rapidamente. A QRF está respondendo ao portão principal. Estão travados. Fogo pesado de metralhadora. As vozes eram tensas, cheias de incredulidade. O sargento Miller e sua equipe foram pegos em campo aberto voltando da academia para seus alojamentos. Quando as sirenes dispararam, o treinamento assumiu o controle. Eles pegaram seus fuzis no rack mais próximo e correram na direção dos sons de combate, mas estavam correndo para o desvio. Ao fazerem a curva do estacionamento de veículos, uma rajada disciplinada de tiros rasgou a formação deles, vindo de uma direção inesperada. O soldado Vance caiu uma mancha vermelha se abrindo em seu peito. Jones o arrastou para trás da roda de um Humvee, enquanto Miller fazia fogo de supressão. Contato à esquerda. Telhado do prédio K. Ele gritou a voz crua de esforço. Eles estavam presos em uma emboscada perfeitamente executada em formato de L. Os atacantes não eram insurgentes maltrapilhos. Eram treinados, coordenados e já estavam dentro da base. A bravata de Miller no bar desaparecera substituída pelo foco duro de um animal encurralado. Ele era um bom fuzileiro, um lutador corajoso, mas ele e seus homens tinham sido decapitados taticamente reagindo a um roteiro que o inimigo já havia escrito. Estavam imobilizados, superados em manobra e sangrando. Do outro lado da base, outros falhavam. Aviadores treinados para pistas de voo, não para tiroteios, se agachavam em bunkers. As forças de segurança estavam espalhadas demais perseguindo fantasmas no portão principal, enquanto a verdadeira ameaça avançava para o coração da instalação. O inimigo se movia em pequenas e eficientes equipes de fogo, ignorando alojamentos e refeitórios, avançando com propósito em direção a alvos de alto valor. O objetivo principal era claro: o toque. Anya observava tudo se desenrolar com uma calma quase sobrenatural. Da janela da biblioteca viu uma equipe de 4 atacantes vestidos com roupas pretas, sem identificação, e movendo-se com a economia fluida de profissionais, passar por um grupo de aviadores em pânico e seguir diretamente para o centro de comunicações, ao lado do toque. Eles estavam cortando a cabeça da serpente antes que o corpo percebesse que estava sob ataque. A crise estava escalando muito além da capacidade da base de responder. O sistema estava se rompendo. Os homens no comando estavam cegos e os soldados no terreno estavam presos. Enquanto os outros falhavam, ela processava tudo: o desvio no portão, a sabotagem da rede elétrica, o apagão de comunicações, a infiltração direcionada. Aquilo não era uma incursão. Era um assassinato, um golpe de decapitação. E ela estava exatamente no epicentro. O tempo de ser um fantasma havia acabado. Era hora de ser uma caçadora. O mundo do lado de fora da biblioteca havia se dissolvido em uma cacofonia de gritos, tiros esporádicos e o uivo impotente das sirenes.
Ana se virou para longe do desastre que se desenrolava, o rosto uma máscara de foco sereno. O bibliotecário, um homem gordo na casa dos 50, tateava debaixo da mesa, em busca de um telefone que não funcionaria. Precisamos ficar aqui. É a regra, balbuciou ele, olhos arregalados de terror. Anya o ignorou. Sua mente era um motor frio e claro de cálculo. Objetivo, comando e controle. Os atacantes fluíam em direção ao toque. Ali era o centro de gravidade. Ali ela precisava estar. Caminho de menor resistência. Não pelas vias principais, agora campos de morte, mas pelos espaços intermediários da base, corredores de serviço, vielas de manutenção, telhados. Seu trabalho como analista de logística lhe dera um mapa mental eidético da estrutura da base. Sua prioridade era uma arma, mas o arsenal estava do outro lado da base, impossível de alcançar. Ela saiu pela porta de serviço dos fundos da biblioteca. A cerca de 50 metros, um aviador das forças de segurança estava caído ao lado de seu veículo de patrulha, o corpo em uma postura antinatural. Ana avançou em um agachamento baixo, acompanhando o ritmo das rajadas distantes de tiros. O aviador era jovem, os olhos abertos, mirando o céu azul impiedoso. Seu fuzil M4 estava ao lado dele. Ela se ajoelhou, os dedos buscando instintivamente o pulso em seu pescoço. Nada. Ela pegou o fuzil com cuidado, como se fosse uma extensão natural de suas mãos, a intimidade de horas incontáveis de prática. Conferiu a câmara, encaixou o carregador com um tapa firme e colocou a arma no ombro. Pegou também os 3 carregadores restantes e o rádio dele, prendendo-os ao cinto. O peso do rifle era um conforto familiar, uma verdade sólida e confiável em meio ao caos. Ela não correu, fluiu, usando o veículo de patrulha como cobertura. Escaneou a área. 2 atacantes avançavam pela via principal em movimento de cobertura alternada para frente e para trás. Eram profissionais, mas previsíveis. Seguiam as rotas típicas de progressão. Ana escorregou para a sombra de um grande gerador, o metal ainda quente. Esperou a respiração lenta e controlada, um metrônomo silencioso em seu peito. 1, 2, 3. Quando o atacante da frente passou por sua posição, ela emergiu das sombras como um fantasma. Não disparou o rifle, o som chamaria a atenção. Sua mão esquerda tapou a boca dele, abafando o grito, enquanto a direita golpeou com o cabo do M4, a lateral de sua cabeça logo atrás da orelha. Um estalo horrível, e ele caiu inerte. Ela abaixou o corpo dele no chão sem fazer barulho. O segundo atacante, a uns 15 metros atrás, viu seu parceiro desaparecer. Parou, levantando a arma, a confusão se transformando em alarme. Foi a última coisa que sentiu. Anya já estava de joelhos, o M4 apoiado no bloco do gerador. Ela não mirou no peito, mirou na cabeça. Um único disparo seco, ensurdecedor no silêncio relativo do beco. E o homem desabou, o capacete girando no chão. 2 a menos. Ela já estava em movimento antes mesmo que o eco sumisse. Pegou o rádio do morto, ouvindo por um momento, a língua estrangeira cortada e tensa. Não compreendia as palavras, mas o tom era urgente. Perguntas. Alerta. Eles sabiam que haviam perdido 2 homens. Iriam se adaptar. E ela também. O caminho de Anya era uma aula magistral de movimento tático. Ela subiu uma escada de manutenção até o telhado plano de um armazém de suprimentos, ganhando uma visão dominante da área ao redor do toque. Lá embaixo podia ver o esquadrão de Miller, ainda preso atrás do Humvee. Miller gritava ordens tentando organizar uma ruptura, mas uma metralhadora pesada posicionada no telhado do prédio administrativo ao lado os mantinha completamente suprimidos. Toda vez que tentavam se mover, uma torrente de projéteis rasgava o chão ao redor deles. Anya enxergou o quadro maior. A metralhadora não estava apenas suprimindo. Miller estava dando cobertura a uma equipe de 4 homens que avançava sobre a última linha de defesa do toque. Um bunker de sacos de areia, defendido por alguns especialistas em comunicações aterrorizados,
armados apenas com pistolas. O coronel Madison estava dentro daquele prédio. Ela tinha opções. Poderia tentar um tiro de longa distância contra o atirador da metralhadora, mas o ângulo era ruim e um erro revelaria sua posição. Ela precisava chegar mais perto. Rastejou pelo telhado coberto de cascalho, o piche quente puxando sua camiseta. Chegou à borda oposta que dava diretamente para um vão estreito entre o armazém e o prédio administrativo. Era uma queda de quase 4 metros para um beco escuro. Sem hesitação, passou as pernas pela beirada, ficou pendurada por um segundo e então se soltou caindo em um rolamento de paraquedista, absorvendo o impacto com perfeição treinada. Agora, estava atrás do prédio onde ficava o ninho da metralhadora. Uma escada externa de incêndio levava ao telhado. Ela subiu os degraus metálicos silenciosa como fumaça. No topo, 2 homens alimentavam a fita de munição, enquanto um terceiro disparava mastigando o solo ao redor da posição de Miller. Estavam focados arrogantes em sua supremacia no campo de batalha. Anya soltou uma granada de efeito moral do colete do aviador morto. Puxou o pino, cozinhou por 2 segundos e a lançou por cima do parapeito baixo do telhado. A granada explodiu com um clarão cegante e uma concussão ensurdecedora. Antes que seus sentidos atordoados pudessem se recuperar, ela já estava sobre o muro. O M4 se ergueu cuspindo fogo. 3 disparos únicos precisos. 3 corpos caíram. A devastadora metralhadora calou-se. Lá embaixo, o silêncio repentino foi chocante. Miller levantou a cabeça de trás do Humvee, piscando em confusão. O fogo que os mantivera presos por 10 minutos havia sumido. Ele viu movimento no telhado, uma silhueta contra o sol. Uma figura pequena em roupas civis. Por um momento desorientador, achou que reconhecia aquela forma. Era a mulher do bar. Não fazia sentido. Ele sacudiu a cabeça achando que o estresse estava causando alucinações. Então, a figura desapareceu sumindo para trás do teto, e o mundo de Miller voltou a ser apenas o próximo inimigo, o próximo disparo. Mas a imagem ficou gravada em sua mente. Anya não esperou agradecimentos. Desceu pela escada externa e continuou seu avanço inexorável em direção ao toque. O caminho agora estava limpo. Ela havia desmontado a vigilância inimiga. O confronto final estava à frente. Ela avançou pelo beco, um fantasma cinzento carregando o rifle de um morto. Seu rosto era uma máscara imóvel de propósito letal. A súbita cessação do fogo da metralhadora foi uma mudança sísmica na batalha. Para o sargento Miller, foi um milagre. Sumiram. Vamos, vamos, vamos! Ele gritou arrastando o cabo Jones ferido para a segurança relativa da parede externa do toque. Os outros 2 marines cobriam com fogo. Dominados pelo desespero, colapsaram atrás de uma fileira de barreiras de concreto ofegantes, a entrada principal do centro de comando a apenas 15 metros. Mas o alívio durou pouco. A equipe de assalto inimiga, a mesma que Ana avistara do telhado, usou a calmaria para fazer o ataque final. Invadiram a entrada protegida por sacos de areia, esmagando os poucos especialistas de comunicação, armados numa violência brutal de combate corpo a corpo. A porta do toque foi rompida. Lá dentro, o coronel Madison e sua equipe reduzida estavam encurralados. Madison empunhava sua pistola Beretta M9 que parecia um brinquedo infantil contra os rifles automáticos dos atacantes. Ele estava de pé sobre seu operador de comunicações, ferido, o rosto sombrio. Ele havia falhado. Sua base, seu comando, seu pessoal, tudo comprometido sob sua responsabilidade. Ouviu as passadas pesadas no corredor. Gritos confiantes em uma língua que não reconhecia. Era o fim. Miller e seus homens viram a porta violada. "Temos que entrar", gritou Miller. Mas estavam esgotados com pouca munição e diante de uma entrada fortificada. Enquanto ele se preparava para liderar uma carga suicida, viu ela de novo. Ela emergiu do beco ao lado do toque, movendo-se não com a energia frenética de um soldado sob fogo, mas com a graça predatória de um lobo. Era ela, a analista de logística coberta de poeira, e o que parecia ser sangue carregando um M4,
como se fosse parte do próprio corpo. Ele encarou a mente incapaz de processar a imagem. Anya não lhes deu nenhum olhar. Viu a porta rompida. Viu o esquadrão de Miller praticamente fora de combate. Avaliou o problema tático e formulou a solução no intervalo de um batimento cardíaco. Ela jogou o rádio emprestado para Miller. Canal 3. Relate a força inimiga lá dentro. Depois segurem esta posição. Não entrem! Ordenou a voz calma e autoritária. Não era um pedido. Antes que Miller respondesse, ela já havia sumido atrás da esquina do prédio. Ele segurou o rádio lutando para conciliar a mulher do bar com a operadora que acabara de lhe dar uma ordem direta. Anya não foi pela porta da frente. Sua análise logística incluía um estudo completo dos esquemas da base, incluindo sistemas de ventilação. Ela encontrou uma grande entrada de ar na parte traseira do toque. A grade era presa por 4 parafusos simples. Com a multitool que sempre carregava no bolso, removeu a grade em segundos. O duto era escuro e estreito, mas levava diretamente à sala de servidores do toque. Ela rastejou para dentro, empurrando o fuzil à frente, o corpo movendo-se com um movimento serpenteado e treinado. Emergiu na escuridão zumbidora da sala de servidores uma aranha caindo bem no centro da teia. Ela podia ouvir os atacantes na sala de operações principal ao lado, uma voz latindo ordens, o líder de talvez 5 outros. Ouviu um único disparo seguido de um grito de dor. Estavam executando os feridos. Ela saiu da sala de servidores uma sombra no corredor iluminado, apenas por luzes de emergência. Neutralizou um guarda solitário com um golpe rápido, silencioso, eficiente. Depois rastejou até o batente da porta da sala de operações. Espiando pela lateral do quadro, viu a cena 4 atacantes mantendo o restante da equipe sobrevivente contra a parede. O líder, um homem alto com uma cicatriz irregular atravessando o rosto, segurava a pistola contra a cabeça do coronel Madison. O ativo, disse o líder em um inglês fortemente acentuado, porém claro. Os arquivos Kestrel. Onde estão? O coronel Madison. O rosto pálido, mas desafiador, cuspiu no chão. Vá para o inferno. O líder sorriu de forma sombria e puxou o cão da arma. Foi então que Anya abriu fogo. Ela não disparou em rajada. Cada tiro foi um ato calculado distinto. 2 tiros no homem à esquerda. 2 no da direita. 2 no que cobria os reféns. Tiros na cabeça. Eles caíram sem emitir som algum. Seus cérebros não tiveram tempo sequer de registrar o ataque. A sala mergulhou em um silêncio atordoado, quebrado apenas pelo ruído dos rifles que caíam das mãos dos mortos. O líder girou os olhos arregalados de choque, levantando a pistola em direção à porta. Ele era rápido. Anya era mais rápida. Ela já havia fechado a distância. Não atirou. Colidiu com ele, a mão agarrando seu pulso e torcendo-o com precisão cirúrgica. Ossos estalaram. A pistola quicou no chão. Ele gritou um som de dor e incredulidade. Ela enfiou o joelho no plexo solar dele, dobrando-o ao meio, e então golpeou a nuca dele com o lado da mão. Ele caiu em uma pilha inconsciente, mas vivo. Todo o confronto durou menos de 5 segundos. A equipe sobrevivente ficou olhando muda. O coronel Madison olhou dos atacantes neutralizados para a mulher que estava de pé sobre o líder deles, a analista de logística quieta e problemática. Ele viu a eficiência fria e letal nos olhos dela, o domínio absoluto da violência. Viu uma profissional de um calibre que ele só lera em relatórios confidenciais. Nesse instante, o som de rotores cortando o ar cresceu de um sussurro distante para um rugido. 2 helicópteros MH-6, Little Bird pretos sem identificação e voando perigosamente baixo, deslizaram e pousaram no asfalto do lado de fora do toque. As rampas baixaram e uma equipe de 6 operadores em equipamentos estéreis e de alta tecnologia desembarcou. Eles se moviam com a mesma intenção inquietante que Anya. O líder deles, um homem com barba grisalha e olhos que já tinham visto tudo, passou pelos Marines atônitos por um sargento Miller completamente imóvel e ignorou totalmente o coronel Madison.
Caminhou diretamente para dentro do toque, os olhos varrendo o ambiente até pousarem em Anya. Ele não perguntou se ela estava ferida, não comentou o massacre. O pacote está seguro. Ghost perguntou a voz um rosnado baixo e rouco. O nome pairou no ar pesado absoluto. Ghost. Um indicativo de chamada vindo do mundo sombrio das operações de nível Tier 1. Anya fez um leve movimento de cabeça em direção ao líder insurgente inconsciente. O pacote está seguro, confirmou. Os arquivos Kestrel eram o objetivo. Ele é o único que sabe a nova localização. As peças se encaixaram brutalmente na mente de Madison, o arquivo fino, a cobertura de logística, o incidente no bar, a calma impossível. Ela não era uma contratada. Era uma caçadora enviada para rastrear um alvo de alto valor que infiltrara a insurgência local. A base inteira, o comando dele, não passara de um terreno de caça. O ataque não era contra a base dele. Era uma tentativa de eliminar ela e o alvo dela. Ele e todos sob seu comando tinham acabado de ser pegos no fogo cruzado de uma guerra que nem sabiam que estava sendo travada. Miller, de pé na porta, ouviu o indicativo de chamada. Ghost. Seu rosto empalideceu. A mulher que ele empurrou, a empurradora de papel que ele humilhou, era uma lenda sussurrada em rumores de caserna, um fantasma da comunidade de operações especiais. Um pavor gelado desceu por sua espinha, uma vergonha tão profunda que chegou a ser fisicamente nauseante. O pós-batalha foi um estudo de contrastes. De um lado, as forças convencionais da base Marines, Aviadores, Segurança, em um estado frenético de caos organizado. Médicos triavam os feridos. Equipes limpavam prédios sala por sala. Engenheiros lutavam para restaurar energia e comunicações. O ar estava denso com cheiro de eletrônicos queimados, pólvora e antisséptico. Do outro lado, a eficiência fria e silenciosa do mundo das sombras. Os operadores dos Little Birds prenderam o líder insurgente inconsciente, amarrando-o e carregando-o para o helicóptero sem cerimônia. Falavam em tons baixos, frases cortadas, movimentos econômicos e precisos. Eram fantasmas limpando sua própria bagunça. Anya permanecia à parte dos dois mundos. Havia entregue o M4 capturado a um sargento de segurança de olhos arregalados e agora estava próxima dos helicópteros silenciosos, braços cruzados observando tudo. A adrenalina começava a se dissipar, deixando para trás um vazio familiar e oco. O sargento Miller se aproximou. Movia-se com rigidez o braço esquerdo numa tipóia improvisada, onde um estilhaço rasgara sua camisa e bíceps. O rosto estava pálido sob a máscara de sujeira e suor. A arrogância desaparecera, substituída por uma humildade pesada e profunda. Ele parou a poucos passos dela com seu esquadrão, observando de uma distância respeitosa. Lutou para encontrar palavras, a boca abrindo e fechando sem som. Um pedido de desculpas parecia ridiculamente inadequado. Uma explicação seria insultuosa. Por fim, ele desistiu das palavras. Levou a mão direita à testa, em uma continência formal e lenta. Não era o gesto rígido e automático que daria a um oficial. Era diferente. Era a continência de um guerreiro reconhecendo alguém superior, um sinal de respeito absoluto e inequívoco, conquistado em sangue e fogo. Ele a manteve os olhos fixos nos dela, a expressão uma mistura de admiração, vergonha e gratidão. Os outros fuzileiros de seu esquadrão, vendo seu líder agir, também ergueram as mãos em continência. Anya o observou, a expressão ilegível. Por um longo momento não fez nada. Então, deu um único aceno quase imperceptível. Foi suficiente. Miller baixou a continência, os ombros desabando em alívio. O peso imenso de sua transgressão havia sido reconhecido e, naquela troca silenciosa, dispensado. Ele havia sido julgado por um padrão muito mais alto que qualquer tribunal militar e, de certa forma, perdoado. O coronel Madison veio em seguida. Seu uniforme estava rasgado, o rosto manchado de fuligem,
mas ele caminhava com uma nova autoridade sombria. A arrogância havia sido arrancada pela realidade da última hora. Parou ao lado do líder da equipe de operações especiais que supervisionava o embarque do prisioneiro. Minha base foi comprometida, disse Madison, a voz rouca. Ele não estava dando desculpas, estava assumindo o fracasso. Ele se virou para Anya. Você salvou tudo, salvou meu pessoal, disse a voz quebrando. Minhas desculpas pela falha administrativa, senhora. O senhora era uma rendição. Uma abdicação formal da hierarquia que ele havia defendido ferozmente dias antes. Naquele momento patente não significava nada. Só havia competência e incompetência, e ele estava firmemente do lado errado da linha. A resposta de Anya foi como sempre mínima. Reforce seu perímetro, coronel. Avalie suas vulnerabilidades. Eles sabiam onde atacar. Não era crítica nem vanglória. Era uma observação profissional, um pedaço de inteligência entregue gratuitamente. E também era um fechamento sua parte naquele mundo terminara. Ela já estava focada no próximo passo de sua missão. Madison apenas assentiu. Sim, senhora. Do outro lado da pista, um jovem aviador de primeira classe chamado Chun observava toda a cena. Ele era um técnico de comunicações que estivera escondido no toque quando Anya fez sua investida. Vira como ela se movia. Vira a velocidade impossível, a precisão brutal. Vira os fantasmas das lendas ganharem forma. Olhou para o sargento Miller, um homem que ele antes temia agora prestando continência à mulher silenciosa que trabalhava na logística. Olhou para seu comandante humilde e deferente. O mundo não fazia mais sentido como fizera naquela manhã. Uma nova ordem mais terrível e mais inspiradora tinha sido revelada. Ele apenas ficou olhando, gravando cada detalhe na memória, sabendo que testemunhara algo que contaria aos netos. Caso algum dia encontrasse palavras, o respeito que ela comandava era absoluto, silencioso, inegável. Forjado no cadinho do caos, pago na moeda da sobrevivência. As horas passaram. O sol implacável do deserto deu lugar a um crepúsculo roxo machucado, e depois ao negro profundo salpicado de estrelas da noite. Uma ordem frágil havia sido restaurada em Aldafra. Os mortos foram contados, os feridos estabilizados e o perímetro reforçado com uma vigilância paranoica. O zumbido dos geradores de emergência era um lamento constante sob o silêncio. A base estava viva, mas ferida. A ilusão de segurança havia sido destruída para sempre. Anya não estava no toque sendo interrogada. Não estava no refeitório sendo festejada como heroína. Estava sozinha em um hangar de manutenção amplo e mal iluminado na extremidade da pista, um lugar que cheirava a fluido hidráulico e aço frio. Os Little Birds e suas equipes haviam partido havia muito tempo, desaparecendo na noite tão silenciosamente quanto haviam chegado, levando o prisioneiro com eles. Sua missão ali estava encerrada. Outro transporte viria buscá-la antes do amanhecer. Ela encontrou um canto tranquilo atrás de uma pilha de pneus enormes de aeronaves. Uma única lâmpada pendurada lançava um cone de luz amarela sobre ela. Em seu colo estava o rifle M4, que pegara do aviador morto. Ela já o desmontara completamente sobre um pano limpo. Seus componentes estavam alinhados em uma fila ordenada, o conjunto do ferrolho, a alavanca de manejo, o upper e o lower. Cada peça tinha um formato familiar em suas mãos. Aquele era seu ritual, a liturgia silenciosa do guerreiro. Era como ela se recompunha, como se centrava depois da tempestade de violência. Era um processo de purificação. Seus movimentos eram lentos, metódicos, infinitamente pacientes. Ela pegou uma ferramenta de raspagem de carbono do pequeno kit que sempre carregava e começou a limpar a face do ferrolho, os dedos trabalhando com a precisão delicada de um relojoeiro. Ela não pensava nos homens que havia matado. Não pensava na continência de Miller ou no pedido de desculpas de Madison. Pensar naquilo seria fraqueza e indulgência. Emoção era uma variável incontrolável, por isso, precisava ser compartimentada, processada e arquivada. No lugar disso, ela focava na tarefa,
O arranhar satisfatório do aço contra o carbono, o cheiro do solvente CLP, a sensação do pano macio, enquanto polia o ferrolho até fazê-lo brilhar sob a luz fraca. Ela limpou o pino de disparo, o extrator, o tubo de gás. Cada peça recebeu a mesma atenção meticulosa. Aquela arma não era dela. Pertencia a um jovem cujo nome ela jamais saberia. Um garoto que morreu defendendo um posto. Ao limpar o rifle dele, ela honrava seu último ato. Era uma elegia silenciosa e anônima, o único tipo que ela sabia oferecer. O silêncio do hangar foi quebrado pelo som de botas esmagando o chão de concreto. Seu handler, o operador barbudo e grisalho, surgiu dentro do círculo de luz. Ele era chamado Shepard. Segurava 2 garrafas de água. Ofereceu uma a Anya. Ela a pegou sem dizer nada, os olhos nunca deixando o trabalho. Ele se sentou sobre um pneu à frente dela, observando suas mãos. Não falaram por vários minutos. Não era necessário. Era a linguagem da experiência compartilhada. Silêncios que diziam mais que palavras. "O pacote está falando", disse Shepard, enfim a voz um ronco baixo. "Kestrel está em jogo. Vamos adiantar o cronograma." Anya pausou o trabalho, limpando um borrão de solvente do dedo. Olhou para ele. Extração a 05 Zel. SC-130 na rampa norte. Transporte estéril. Seu novo pacote de identidade estará a bordo. Ela assentiu uma vez. "E quanto à base, Madison será transferido", disse Shepard direto. "Investigação interna." "Vão chamar de falha de inteligência. Eles nunca saberão que você esteve aqui", disse Shepard. "O relatório oficial vai creditar a QRF e as forças de segurança por repelirem o ataque com assistência de parceiros de coalizão não identificados. Seus rastros já estão sendo apagados, Ghost." Ela olhou para as peças do rifle. Sua existência era um estado constante de apagamento. Ela era um fantasma na máquina da guerra. Suas vitórias não eram registradas, seus sacrifícios invisíveis. Era o preço de sua eficácia. Ela começou a remontar o rifle, as mãos movendo-se com uma economia fluida e treinada. O ferrolho deslizou dentro do conjunto com um clique suave. O conjunto inteiro deslizou para dentro do upper receiver. A alavanca de manejo travou no lugar. Ela uniu o upper e o lower, empurrando os pinos até encaixarem. Inseriu um carregador vazio, puxou a alavanca e apertou o gatilho, ouvindo o estalo seco e satisfatório do cão caindo. O rifle estava limpo, estava inteiro novamente. Ela se levantou e caminhou até um armário de segurança, colocando a arma ali dentro com cuidado. Sua dívida com o jovem aviador caído estava paga. Ao se virar, os primeiros tons da alvorada começavam a colorir o céu oriental em cinza e rosa pálido. O chamado à oração ecoava distante, vindo de alguma aldeia, além das dunas, um som triste e belo cortando a esterilidade militar da base. Ana caminhou até a enorme porta aberta do hangar e olhou para o nascer do sol. O deserto estava calmo. A poeira da batalha havia assentado de volta à terra, cobrindo as cicatrizes do dia anterior. No alto da muralha recém-reforçada do perímetro, o sargento Miller estava de vigia. Ele não dormira. Vasculhava o horizonte, movendo-se rígido e dolorido. Seu olhar caiu sobre o hangar aberto e ele viu uma silhueta contra o sol nascente. Era ela, a analista de logística, o fantasma. Ela estava perfeitamente imóvel, uma figura solitária observando o início do dia. Ele não desviou o olhar, não anunciou pelo rádio. Apenas observou o coração apertado no peito. Estava olhando para uma força da natureza, algo muito além de sua compreensão. Ele manteve seu posto, um homem transformado, guardando a base que ela salvara, e observou até que o sol tivesse subido por completo, e a silhueta desaparecesse, tendo se dissolvido de volta, nas sombras de onde seu nome havia surgido.